sublime quando você me abraçou. Eu pude descansar no seu amor. Sua vida em mim me faz ressurgir, traz de volta a essência que há em ti. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer. Mas Mateus capítulo 24, versículos 36 a 39. O texto diz o seguinte: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como fui nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Até aqui o texto. Nós sabemos que Jesus é um lugar seguro para nós. Amém. Jesus é um lugar seguro para você. Jesus é uma pessoa, certo? É uma pessoa que nos dá segurança. Jesus se tornou um lugar seguro para nós, porque quando nós temos qualquer falta, qualquer dificuldade, nós não recorremos a uma pessoa comum, nós recorremos à pessoa de Jesus. E ao recorrer à pessoa de Jesus, nós procuramos um lugar. E esse lugar é o lugar que nós chamamos igreja. Esse lugar é o lugar onde você está hoje, é o lugar onde nós chamamos casa de Deus. Por isso Jesus, e nós consideramos isso, Jesus um lugar seguro para nós. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esse lugar de segurança, esse lugar de descanso, esse lugar que faz você estar seguro, à sombra do Onipotente, é no Senhor. Tem uma música que diz: esse lugar é no Senhor. E literalmente verdade isso. Um lugar, se você quer um lugar de segurança, um lugar que lhe dá abrigo e lhe dá esperança, esse lugar é o Senhor. Esse lugar está em Deus, esse lugar está na casa de Deus. Apesar de sempre você ouvir alguém aplicar para a sua vida que você precisa mudar, que você precisa deixar Deus fazer, que você precisa mudar os hábitos, que você precisa fazer diferente, mas o lugar mais seguro
para você aplicar isso sobre a sua vida é na presença de Deus. Apesar de você mesmo ter que tomar algumas decisões, apesar disso, mesmo assim, fica melhor fazer isso. E eu quero dizer até que fica, não sei se mais fácil, mas você vai sentir mais segurança para essa decisão, ou para essa nova caminhada, ou para agir dessa forma, você vai estar mais seguro em Deus. Você vai estar mais seguro na presença de Deus. Porque Jesus, Deus, é um lugar seguro para nós. Amém? Ele é um lugar seguro para nós. Nós lemos um texto aqui. E esse texto, Jesus explica a sua volta, contando o que aconteceu no tempo de Noé. Ele fala o seguinte: nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus estava falando da sua volta, aplicando o acontecimento do tempo de Noé, dos tempos passados. Então, Jesus, ele faz uma comparação paralela, uma comparação da sua volta. Ele faz essa comparação paralela ao tempo de Noé, ao tempo do dilúvio. Nota-se nos textos que as pessoas do passado, elas se recusavam a ouvir tudo que Noé falou. As pessoas do Antigo Testamento, onde está registrado que ia acontecer um dilúvio, Deus tinha anunciado um dilúvio, Deus tinha falado do dilúvio, as pessoas se recusaram a ouvir. E parece que hoje ainda existe gente se recusando a ouvir que Jesus vai voltar. Isaías disse: quem deu crédito à minha pregação, à nossa pregação? Jesus está fazendo uma comparação da sua volta com o tempo em que Deus ia destruir todas as coisas, destruir a terra através de um dilúvio. E Jesus estava aqui fazendo esse paralelo, contando a sua volta, lembrando um tempo onde as pessoas não acreditaram que isso ia acontecer. Olha, queridos, eu quero anunciar mais uma vez essa noite: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E Ele vai voltar, e a Bíblia diz que é para levar uma igreja sem ruga, sem mácula, uma igreja gloriosa. Jesus vai voltar para buscar a igreja dele. E Ele está falando disso em Mateus capítulo 24. Noé, um dia recebeu uma palavra que iria acontecer o dilúvio, para ele fazer uma arca. E muitas pessoas não acreditou nessa palavra. E Noé fez a arca porque ele acreditou. E quem foi salvo através daquela arca que Deus mandou fazer? Aquela arca era madeira, a madeira de salvação, a tábua de salvação para aquele povo. Aquela madeira era um instrumento que foi usado para salvar os fiéis naquele tempo. Olha só, lá no passado, Deus já usa algo de madeira, um utensílio de madeira para salvar. Então Noé faz aquela arca. Ele foi usado para salvar os fiéis.
E algumas pessoas hoje ainda se recusam a ouvir que Cristo foi enviado para salvar as pessoas também. E Ele foi também no instrumento de madeira, que era a cruz, lá no Calvário. E Ele foi naquela cruz para salvar a humanidade. E ainda tem gente se recusando a acreditar nisso. Ainda tem gente se recusando a acreditar que isso é sério, que as coisas de Deus são sérias, que a palavra de Deus é uma verdade e que Jesus vai voltar realmente. Um dilúvio de águas veio como Deus havia falado que viria, e vai vir fogo sobre toda a terra, como Deus disse, que será o próximo evento na volta de Jesus Cristo. O mundo não será destruído mais por água, mas agora por fogo. É o que a Bíblia registra. Como veio um dilúvio no passado, que foi anunciado, agora virá fogo sobre a terra. E eu espero que a igreja viva, santa, gloriosa, sem mácula, sem rugas, do Senhor presente hoje aqui esta noite, suba e vá com o seu Senhor. É o que nós acreditamos. É isso que essa é a nossa fé. Nós acreditamos que aqueles que acreditaram e se esconderam na arca, eles foram salvos da inundação. Aqueles que creem e se esconderem em Cristo serão salvos no dia final, no juízo final. Você acredita? Você acredita e você está se escondendo em Deus? Se esconda em Jesus. Se esconda em Jesus. Não leve uma vida de mais ou menos. Leve uma vida de verdade, da palavra de Deus. Leve uma vida de fé. Leve uma vida acreditando no Senhor. Tem muita gente desacreditando de uma verdade, por causa dos homens, por causa dos acontecimentos, por causa das decepções, por causa de muitas coisas. Mas a Bíblia diz no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 24, todas as coisas hão de passar, mas a minha palavra não passará. Essa palavra continua sendo verdade. Para quem está abalado, não sabe o que fazer de sua vida, há uma promessa de Deus para você. Se você não sabe o que fazer, há uma promessa de Deus para você. Se você não sabe como resolver, há uma palavra de Deus para você. Se você está trêmulo diante da situação que você está vivendo, há uma palavra de Deus para você. Busque essa palavra. Se você não sabe lidar com a tua própria vida, tem uma palavra, uma promessa, uma solução de Deus, na palavra de Deus, para você. Se você não sabe lidar com os problemas difíceis da vida, tem uma palavra de Deus para você. Tem uma palavra do Senhor para a sua vida. Se tudo está difícil, se você não sabe como lidar com isso, Deus, Jesus, o Senhor Jesus tem uma palavra, tem uma promessa. E a primeira promessa que eu quero destacar esta noite para a sua vida está em Hebreus capítulo 13, versículo 5, a parte B, e o versículo 6. Não te deixarei, nem te desampararei, e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Há uma promessa, Ele não vai lhe deixar. Jesus, quando apareceu a mais ou menos 500 pessoas, num momento
em que ele estava enviando essas pessoas, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação. Eis que estarei convosco todos os dias. A promessa era o quê? Todos os dias. Jesus está com você todos os dias. Acalme-se. Não faça besteira. Não saia por aí fazendo loucura. Acalme-se. Arranque os pensamentos maus. Traga algo para sua mente que vai edificar a sua vida. Calma. Não faça de qualquer jeito. Não tome qualquer atitude. Pense. Não faça a vontade da sua carne. Não faça a sua própria vontade. Calma. Jesus está contigo. Eis que estarei convosco todos os dias. Ele está contigo, amém? Acredite nisso. Acredite nisso. Ele está falando com a gente. Ele está se movendo, Ele está trabalhando. O grande problema é que nós não queremos dar atenção, porque a palavra dEle nos confronta. A palavra dEle vem de encontro àquilo que eu quero. Aquilo que eu quero fazer, que às vezes não é a vontade dEle, não é o que Ele quer. E às vezes eu me recuso a ouvi-lo. Mas Ele está presente e está falando em todo o tempo. Não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus capítulo 13, versículo 5, a parte B. E o versículo 6. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Não tenha medo. Ele está contigo. Talvez você seja ou conheça alguém que recentemente passou por perdas e está em desespero por alguma fatalidade. Diga para essa pessoa, ou aceite, se essa pessoa é você, as verdades de Deus. Aceite as verdades da palavra de Deus para a sua vida. Talvez você conheça alguém que está desesperado. Talvez você seja essa pessoa. Se você não é essa pessoa, anuncie para essa pessoa que tem uma verdade para a vida dela. E se você é essa pessoa, eu quero anunciar hoje para você, tem uma verdade para a sua vida. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer matar a carnalidade. Jesus quer deixar só o que for bom. Jesus quer deixar só o que for sadio para você. Jesus quer te dar uma vida de qualidade. Ele quer fazer isso. A esperança. A esperança. Porque Deus não abandona um filho seu. Uma outra promessa que Paulo disse em Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há uma outra promessa para você: nenhuma condenação há se você estiver em Cristo Jesus. Para quem sente culpa, Paulo escreveu esse texto. Se você é alguém, ou conhece alguém, que se culpa,
que vive se culpando. Se você conhece alguém, ou se você é essa pessoa, receba essa palavra, ou diga essa palavra para alguém. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Significa que aqueles que estão em Cristo estão absolvidos. Você não pode acusar ninguém mais, e ninguém pode te acusar mais. Se houve pecado e foi no passado, acabou. O grande problema é que nós, depois de Deus ter jogado toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, lançado num mar de esquecimento, nós pegamos a nossa varinha e queremos ir lá e pescadores do mal. Pescar de volta para a nossa vida aquilo que Deus já jogou fora. Trazer à tona aquilo que Deus não se lembra mais. Aí o que acontece? Acusação. O tempo todo, acusação. Ou nós acusamos, ou nós somos acusados. Mas Jesus, Ele foi na cruz do Calvário para fazer uma expiação completa por você. Isso significa que Ele foi no seu lugar. Isso significa que você foi substituído. Isso significa que Ele te limpou, que Ele te lavou pelo sangue dEle. E toda a culpa foi lançada fora. Agora, meu irmão, minha irmã, acredite nisso, porque Ele é o teu lugar seguro. Acredite nisso. Mas nós, seres humanos, nós temos mania de ou acusar, ou nos acusarmos, ou autoacusarmos. Olha, se você tem se acusado, Jesus já te limpou, Jesus já te libertou. Seja curado hoje à noite, seja curada hoje à noite, porque Jesus já foi na cruz do Calvário, já morreu por você, para limpar você, tirar essa culpa. Tirar essa culpa. Agora, quem é perdoado precisa perdoar. Jesus te perdoou, amém ou não amém? Quem aqui está perdoado, levante a mão. Jesus nos perdoou. E quando alguém nos perdoa, nós precisamos seguir esse exemplo. Perdoe. Perdoe. Ele te perdoou. Deus não esperou ver se você ia ser melhor, se você ia mudar, se você ia ser transformado. Deus deu o seu Filho, Jesus, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, Ele deu o seu Filho. Ele não ficou esperando, deixa eu ver se você vai melhorar, deixa eu ver se você vai mudar, deixa eu ver. E a gente fica vendo e arrumando os problemas para acusar, para não dar perdão, para não aceitar desculpas. Aquilo que Jesus fez por nós, nós precisamos também fazer com outras pessoas. Como você tem agido? Jesus não ficou esperando ver se você ia mudar, Ele te perdoou, Ele enviou o Filho, ou melhor, Deus, Ele enviou o único Filho dEle na cruz do Calvário, sem mesmo você ter mudado. Quando éramos ainda pecadores, Ele deu o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. E nós ficamos testando o tempo todo. Precisamos aceitar a verdade de Deus para nós. Aceite a verdade de Deus para a sua vida. Amém? Aceite a verdade de Deus para a sua vida. A culpa tem tirado a esperança de muita gente. A culpa tem deixado muita gente sem chão, sem direção. Então, se você é, ou se você conhece alguém que tenha consciência pesada, há uma palavra para você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Nenhuma condenação há.
Deus tem um lugar seguro para você. Você sabia disso? Deus tem um lugar seguro para você. Quem sabe você não sabe disso, ou não consegue enxergar por essa ótica. Eu conheço pessoas que não sabem disso, e que não sabem enxergar por essa ótica. Eu não sabia disso, e eu não conseguia enxergar por essa ótica. Mas um dia eu descobri que Deus era um lugar seguro para a minha vida. Um dia eu descobri isso. Romanos 15, 14. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha, queridos, vocês têm uma Bíblia aí? Quem tem uma Bíblia? Levanta a sua Bíblia. Quem tem uma Bíblia, levanta. Se tiver o celular, o aplicativo, levanta também. Olha só, olha quantas pessoas têm uma Bíblia aqui. Olha, você tem uma Bíblia. Então comece a distribuir esperança para a vida das pessoas. Então pegue essa Bíblia e lance ela dentro de você, porque ela vai lhe dar esperança. Essa palavra vai lhe dar esperança. Quantas pessoas agora levantaram a palavra de Deus aqui, a sua Bíblia, a Bíblia Sagrada. Isso é um instrumento, isso não é para a nossa vida como crente, apenas um livro para trazermos na mão quando viemos para esse lugar. Isso não é apenas um livro para enfeitar a nossa estante, ou a nossa livraria, ou nossa estante de livros. Isso é uma palavra para alimentar você, para trazer a esperança a você. Nessa palavra tem vários versículos. Nessa Bíblia tem vários versículos. Cada versículo é uma palavra de esperança para a sua vida. Cada frase é uma palavra de esperança para a sua vida. Distribua esperança e se alimente com essa esperança. Você tem uma Bíblia na sua mão, use-a. Essa Bíblia, ela pode ser uma folha de esperança para a vida das pessoas. Lembra da série Esperança? Nós falamos sobre a folha de esperança que aquela pomba trouxe para Noé. Você tem uma palavra de Deus. E essa palavra, ela é, ou pode ser, a folha de esperança para a vida de uma pessoa. Você tem uma Bíblia? Deixa eu ver de novo. Quem tem uma Bíblia aí, olha que maravilha, olha que coisa linda. Merece até uma foto isso, hein? Meu Deus! Essa palavra é a palavra de Deus. Se você colocá-la em prática, essa é a palavra de verdade para a nossa vida. Aleluia! A palavra de Deus, ela é um cesto cheio de esperança. Ela é um recipiente cheio de esperança. Não estou falando isso com falta de respeito, muito pelo contrário, com todo respeito a essa palavra. Ela é um cesto de esperança para a vida das pessoas. Muita gente, talvez você seja uma delas, um dia esteve sem esperança, mas essa palavra mudou a sua vida. Essa palavra mudou a minha vida. Essa palavra mudou a minha vida. Mal lia, mal enxergava, mal andava, mal estudava, mal trabalhava, mas quando eu conheci essa palavra, tudo isso mudou. Deus me deu visão. Deus me deu visão. Deus me ensinou a estudar. A partir de conhecer essa palavra, eu aprendi a estudar. Eu aprendi a me interessar pelo que é importante.
Eu aprendi a ler bons livros. Eu aprendi a enxergar um horizonte de coisas grandes e passei a ter um olhar e um pensamento exponencial. Foi a partir dessa palavra. Irmãos, Jesus vai voltar para buscar uma igreja inteligente, uma igreja abençoada, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que realmente congrega, uma igreja que realmente ama Jesus, uma igreja Bíblia. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Tem igreja aqui? Sim ou não? Você pode dar um glória a Deus? Para a gente finalizar aqui, eu vou voltar lá no texto de Noé. Vou voltar lá na arca contigo agora. Imagina Noé subindo a escada cheio de perguntas. Abre a janela cheio de perguntas. Fica olhando para fora cheio de perguntas. Mas quando ele desce aquela escada, ele desce com uma resposta. Quem sabe você veio hoje aqui cheio de perguntas, mas Deus quer te fazer sair daqui hoje com uma resposta. Esse lugar é lugar de resposta. Você não pode vir a este lugar para cumprir protocolo, porque esse lugar é o lugar de você ter intimidade, conhecimento de Deus. Esse lugar é um lugar para você ouvir a Deus e sair daqui diferente. Esse lugar é o lugar para você entrar cheio de perguntas e sair com respostas. Esse lugar não é para você vir só cantar, vir só tocar, vir só abrir as portas, vir só fazer tantas coisas que a gente vem só fazer. Esse lugar é um lugar de você vir e mudar a sua história. Esse lugar não é para você vir pensando só em coisas. Esse lugar é para você sair daqui com uma experiência nova e saber quem é Deus, experimentar o que é fé e sair com respostas. Esse lugar é um lugar diferente de tudo que as pessoas dizem e às vezes pensam desse lugar. Esse lugar é um lugar de respostas. Pense nisso. Não é subindo aquelas escadas, cheios de perguntas. Mas quando ele desce cheio de esperança, porque ele viu uma resposta vir voando através do bico daquela pomba. Jesus é como se fosse aquela pomba vindo e trazendo no bico uma folha de esperança para a sua vida. Porque às vezes é assim que nós chegamos, cheios de perguntas. Mas Jesus tem a resposta. Ele tem a resposta. E Ele está te dando hoje uma resposta. Aceite isso. Não fuja disso. Não faça diferente. Ah, meu irmão, minha irmã. Ah, se eu te contasse a minha história. Ah, se eu voltasse diante dos meus questionamentos. Ah, se eu não acreditasse diante de tantas perguntas que eu fazia, subindo as minhas escadas durante a minha vida no ministério. Quantas vezes eu subi as escadas da vida, perguntando por quê? Quando? O que está acontecendo? Por que não chega? Por que não acontece? Quantas vezes eu subi assim, e sempre que eu desci com uma resposta. Irmãos, eu já disse para vocês, eu aprendi a viver por fé e eu não sei fazer diferente.
Eu não sei fazer diferente. Sempre que eu subo a escada perguntando o que eu tenho que fazer, Deus diz, só faça isso. Faça isso que eu já mandei o recurso. Faça isso que eu vou enviar o recurso. Eu aprendi isso, meus irmãos, e eu vivo isso, meus irmãos, e eu quero te dar essa receita, eu quero te dar essa esperança. Acredite nisso. Você já viu foto desse lugar aqui? Quando nós entramos, ou quem lembra desse lugar aqui quando nós entramos aqui? Fé fez isso aqui, porque eu não sei viver diferente disso. Eu não sei viver diferente disso. Fé, e eu tenho fé para fazer de novo. Eu tenho fé para fazer mais coisas, porque eu tenho um Deus onde eu estou seguro. Eu tenho um Deus onde eu estou seguro que não vai faltar. Eu tenho um Senhor que eu acredito que quando Ele vier me buscar é porque Ele completou a obra. Então todas as vezes que você subir perguntando, pode ter certeza que você vai voltar cheio de esperança. Igreja que não vive por fé, morna, e Jesus vai vomitar. O justo viverá da fé, por fé. É fé, meu querido, minha querida. Se você não tem, peça a Deus, porque Ele vai te dar. Se você não tem coragem, peça a Deus, porque Ele vai te dar. Um crente não pode viver sem fé. Um crente não pode viver sem esperança. Um crente não pode viver desacreditado de Jesus Cristo. Um crente não pode viver afogado pelas perguntas e abandonar Jesus que dá esperança. Um crente precisa aprender a viver por fé. Sempre que você quiser fazer do teu jeito, Deus não vai suprir as necessidades. Sempre que você não acreditar que é Deus quem faz, Deus vai falar, então se vira, faça você. Sempre que você não honrar a Deus, Ele vai fazer lá, então faça do teu jeito, porque Ele não vai te obrigar. Sempre que você disser, não dá, não pode, não posso, não vai poder, não vai dar, e nunca vai poder. Porque é assim que você falou. Salomão disse isso em Provérbios. Assim como um homem pensa, assim ele é. Aquilo que você pensa, é assim que vai ser. O que você pensa da sua igreja, é assim que ela vai ser. O que você pensa da sua vida, é assim que ela vai ser. O que você pensa dos seus filhos, é assim que eles vão ser. É assim que você vai enxergá-los. Então comece a olhar da ótica de Deus. Comece a olhar da ótica de Deus. Essa é a diferença. A diferença que uma folha faz. Uma folha faz uma diferença tremenda, irmãos. Uma folha fez toda a diferença na vida de Noé. Basta uma folha para Deus mudar hoje a tua história. E eu termino aqui. A folha de esperança é um versículo apenas da palavra de Deus. A folha de esperança está em uma fé do tamanho de um grão de mostarda. A folha de esperança está na palavra de Jesus. Basta uma palavra. A palavra de Deus te dá segurança, a segurança que você precisa. Você acredita nisso? Coloque-se de pé e vamos orar. E vamos nos entregar.